sou Chais da Soul e hoje a gente encerra nossa série de vídeos sobre inteligência emocional, abordando o nosso quinto tema, que são as habilidades sociais. As habilidades sociais nada mais são do que a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, do nosso relacionamento pessoal, do nosso relacionamento profissional. E isso impacta muito em como nós somos vistos, certo? E como a gente gerencia essas relações. Qual vai ser a assertividade dessas relações. Então aqui nas habilidades sociais, a gente não pode esquecer de tudo aquilo que a gente viu. Autoconsciência, né? Saber reconhecer os nossos sentimentos, gerenciá-los adequadamente, conhecer as nossas motivações, as coisas que nos motivam e trazer isso um pouco mais para nossa vida. E também empatia, né? Que é a dose principal de a gente se relacionar assertivamente com as pessoas. Nada disso das habilidades sociais são possíveis se a gente parar de olhar para essas coisas. A gente tem que cumprir essas primeiras etapas, ok? Aqui, as habilidades sociais nada mais são do que a forma que a gente se comunica. A gente precisa ser claro, precisa ser convincente no que a gente diz. E existe uma teoria das 3 coisas que a gente precisa na comunicação, que é o que David Rock fala pra gente, que é ser sucinto, não dar muitos rodeios no que a gente quer falar, ser específico, dizer exatamente o que a gente quer. Eu quero isso, porque isso é importante para a gente alcançar esse resultado, né? Ser específico, o mais específico possível, e ser generoso. Então, ser generoso passa pela questão da empatia, de a gente se preocupar com o que a outra pessoa compreendeu. Lembrem-se, a comunicação é a responsabilidade de quem comunica, não de quem recebe. E esse é um dos grandes problemas das organizações hoje. Por quê? Eu passei informação e não me certifiquei de que aquilo estava claro para outra pessoa. E isso gera uma série de conflitos, certo? Então assuma a sua responsabilidade na comunicação também, isso é importante, ok? Por que a comunicação é o primeiro passo? Porque para os outros passos dentro da habilidade social, como influência e negociação, por exemplo, né, resolução de conflitos, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança com essas pessoas. E a gente só consegue estabelecer isso quando a gente se compromete em ter uma comunicação clara. Então, o que é importante aqui? Procure saber do que motiva as outras pessoas, né? Procure conhecer mais o seu posicionamento, do que aconteceu diante de situações de conflito, por exemplo, e qual é o entendimento dessa pessoa sobre isso, antes de tirar conclusões precipitadas. A gente tem a tendência a fazer isso. E aí a gente não consegue influenciar e não consegue gerir um conflito quando a gente só tem uma perspectiva, que é a nossa. Então procure entender um pouco mais a perspectiva das outras pessoas em relação a isso, ok? Só assim a gente consegue construir relações que a gente chama de ganha-ganha. Por quê? Ganha-ganha. Onde eu ganho e a outra pessoa também sai ganhando. Ela não se sai prejudicada. O que acontece? Hoje em dia, a gente vê muitos casos aí de pessoas que fazem concessões em excesso, né? Que são os doadores em excesso, que é o que o Adam Grant fala. E essas pessoas acabam se machucando, enfim, e começam a ficar frustradas e acabam não tendo o mesmo comprometimento que elas têm, exatamente por se sentir sempre prejudicadas. Então as relações ganha-perde hoje não tem mais espaço na nossa sociedade. A gente não quer sempre perder. A gente quer construir coisas que sejam boas para ambas as partes, né? Então é importante a gente ter isso como ponto de atenção. E o terceiro ponto aqui é a questão da nossa rede do bem, da nossa rede de relacionamentos. Lembrem, networking hoje é o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida. Então procure se relacionar com diferentes tipos de pessoa, procure participar de eventos diferentes, enfim, de situações que você não está habituado, exatamente para conhecer perspectivas de outras pessoas e conhecer e ampliar o seu mapa mental, conhecer coisas novas, ok? Lembrem-se, a nossa rede de relacionamento, ela é gerida pelo comprometimento. Então, se não há comprometimento, não há relações de confiança. E o nosso networking acaba sendo a melhor forma de a gente, muitas vezes, se recolocar no mercado, conhecer clientes, enfim, e expandir também a nossa rede de relacionamentos pessoais. Afinal, a gente precisa de ajuda, né? Em algum momento. Essas são as dicas de hoje. Esperamos que você tenha gostado da nossa série de inteligência emocional. Em breve teremos outros vídeos muito bacanas com esse foco, ok? Muito obrigada e um abraço.